Olá vascaíno, olá vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, sou o Rafael Júnior e vamos aí ao Vasco Destaque com um vídeo de hoje. E hoje vamos falar aí da contratação do jogador Matias Galarza. O Vasco efetuou nesta tarde e oficializou aí a contratação do jogador Matias Galarza por apenas 500 mil dólares. Por que eu estou falando apenas 500 mil dólares? Eu não consigo entender essa gestão do Vasco da Gama, do senhor presidente Jorge Salgado. O jogador com 60% do seu passe fixado por 500 mil e com dinheiro em caixa, por que não ter comprado o jogador integralmente? Eu acredito que tem algo errado por trás disso. Existem erros, ações que não levam à lucratividade do Vasco futuramente. Pois o Vasco acabou de vender Thales Magno por 63 milhões e só recebeu apenas 42, falta ainda as metas alcançadas para alcançar toda a demanda dos valores do Thales Magno. E eu fico me perguntando, por que não comprou um integral o jogador? É isso que fica a minha pergunta. É isso que o torcedor vascaíno tem que se perguntar. E perguntar à diretoria. O Vasco, mais uma vez, para mim, dando bola fora. Pois se tem o dinheiro em caixa, comprasse integralmente. Pois existe outras missões que além de pagar senhor Salgado, senhor Carlos Leite, senhores beneméritos que fizeram aí um mútuo para poder pagar salários em dias de jogadores e funcionários, fica a questão, a pergunta. O Vasco, desta forma, eu não consigo entender. Venderam o Thales Magno por essa quantia e falaram que o Vasco tem uma pequena parte nos direitos do jogador. E que pequena parte é essa? Qual é a porcentagem? O que foi falado? O que foi escrito nesse contrato de venda? Ninguém entende. Está muito complicado ser vascaíno. Eu queria entender o que se passa na mente do Jorge Salgado quando ele vem trazer números. E infelizmente eu vou falar uma coisa para os torcedores que acham isso lindo. O Vasco da Gama, de Romário, Bebeto, Roberto Dinamite, Luizão, entre outros jogadores que fizeram história no Vasco da Gama, foram contratados, foram revelações, mas ninguém chegou a fazer oba-oba por causa de uma contratação de 60%. Ridículo, na minha opinião e no meu ver. Eu queria que você, inscrito no meu canal, você que chegou até aqui, colocasse aqui nos comentários qual a sua reação sobre saber que o Vasco tem dinheiro e ter comprado só apenas 60%, pois o jogador estava 100% por $1 milhão. Coloca aqui nos nossos comentários, por favor, porque eu estou revoltado com essa situação. E vamos dar continuidade ao vídeo. Pessoal, eu fiz um levantamento aqui sobre a saída dos jogadores nos últimos tempos aqui no Vasco da Gama. E eu não quero ser mal educado com nenhum de vocês, jamais. Mas eu queria colocar nomes aqui, pois eu vejo que esse oba-oba de dinheiro no Vasco só durará 3 meses. Por quê, Rafael? Porque a realidade está aí, só não vê quem quer. Jogadores que saíram do Vasco há pouco tempo. Eu vou fazer uma listagem aqui para vocês. Breno, Ramon, que foi o técnico, Henrique, Carlinhos, Marco Júnior, Gustavo Torre, Léo Gil, Jadson, Pikachu, Ribamar, Gabriel Félix e o Erley. Sabe o que eles têm em comum? Rescisão de contrato. Eles têm em comum rescisão de contrato. Foram rescisões de contrato quebradas. Entendeu? Insatisfação no clube. Isso aí gera despesas, gera pagamentos imediatos na esfera trabalhista. E será? Como é que vai ser essa situação? Jogadores emprestados, Bruno César e Fernando Miguel. Isso tudo bem. O Vasco terá um prazo aí para o retorno desses jogadores. Lembrando que o Penafiel, graças a Deus, quer ir renegociar o empréstimo de Bruno César. Ótimo. Vamos ver até o final do ano como é que vai ser isso. Também o Vasco teve aí a devolução de alguns jogadores. O Vasco devolveu jogadores, que foi o Catatal e também aí Marcelo Alves, isso aí.
entendeu? Devolveu esses 2 jogadores. Aí eu te pergunto, o porquê de oba-oba pela contratação desse garoto? Se aí, hoje nós temos aí, infelizmente, uma lacuna financeira aberta, o Vasco precisa pagar, gente, 314 milhões só esse ano. 314 milhões só esse ano. E qual o planejamento para pagar isso, hein? Eu costumo dizer aqui no canal, são repetidas várias vezes as mesmas práticas das 4 últimas gestões do Vasco da Gama. O Vasco está de brincadeira, ou melhor, o Vasco não, essas diretorias estão de brincadeira com o torcedor. O torcedor vascaíno precisa abrir os olhos, precisamos fazer um barulho, precisamos nos organizar, principalmente os torcedores da capital precisam rever a situação, porque o Vasco está definhando, está sangrando e pede socorro. Infelizmente, o Vasco não pode ser dessa forma. Queríamos estar aqui falando de futebol, do jogo contra o Botafogo. Infelizmente, não estamos. Pessoal, coloca aí nos comentários se falta algum jogador que entrou com rescisão de contrato aí do Vasco da Gama, por favor, tá? Coloca aqui nos comentários, vai ser muito importante. E se você acha que eu mereço sua inscrição, avalie o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, tá? E dá o seu like, o seu dislike, que será muito importante. E continuando aí, reforços. O Vasco parece que estava de olho num jogador chamado Moraes, que ninguém conhece. Se você parar para pensar, Moraes ninguém conhece. No lateral esquerdo. Quem conhece o Moraes? O bom mesmo aí é o empréstimo do Lucas Santos ao Brasil de Pelotas. Está indo em trâmite, né? Vamos aguardar aí. O Vasco, através do Alexandre Pássaro, já avisou que o Vasco está de olho no atacante e descartou qualquer chance de contratar um lateral esquerdo. O Vasco precisa de uma reforma política. Parece até que nós estamos falando da esfera federal, mas não, estamos falando de Vasco da Gama. O Vasco que, com as notícias tão pequenas, tão rasas, tentam alegrar a torcida de alguns torcedores. Pode alegrar de outros, a minha não consegue. Pelo contrário, me causa até revolta. Porque queremos nomes, queremos jogadores que venham para resolver, não para dar números. Pois o Vasco precisa sanar todos esses problemas. E os problemas que o Vasco precisa sanar é criando um time forte e campeão. Forte e campeão. Porque com um time forte e campeão, o Vasco vai ter patrocínio, ajuda da torcida, que é um assunto muito sério, preciso mandar um recado no final do vídeo para o torcedor. O Vasco precisa ter um nome de excelência no exterior. E o principal, o Vasco precisa ter transparência, claridade, luz. O Vasco precisa de ter alguém para trazer soluções ou pedir ajuda, ser humilde. Não consigo entender essa situação do Vasco. O Vasco vem trocando as pernas há anos. E essa diretoria fazendo a mesma coisa. Pessoal, me perdoe, mas é isso que eu vejo. Não é festa para a contratação de Matias Galarza. Não podemos fazer festa, pois os problemas continuam. As contas precisam ser pagas. E, infelizmente, o Vasco está nessa daí, ó. Infelizmente. Pessoal, os torcedores. Mais uma vez, eu venho falar aqui da mesma situação. É construção do CT, é compra de camisas do Vasco, da capa, em massa, batendo recordes. Também tem aí o sócio torcedor, que vem definhando, porque o torcedor está abrindo os olhos. Tem aí também o estatuto do Vasco da Gama, que não é respeitado. Isso tudo agrega o quê? A desvalorização, a não credibilidade do Clube de Regata Vasco da Gama através dos seus gestores. Cria-se dentro do Vasco da Gama, desde o final de 2019, o mito de que tudo que se depender, pede a torcida. Tudo se pede a torcida. E a torcida está lá fazendo. Pessoal, até quando nós vamos viver em São Januário
nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas do Brasil, sendo chacota. Precisamos de uma diretoria decente, que põe o Vasco para frente. O Vasco precisa voltar aonde ele nunca deveria ter saído. Um time campeão e vencedor. Pois a partir de hoje, a gente tem que colocar na mente e no coração. Vasco é nosso. O Vasco tem que ser forte e campeão. E nada mais além disso. Pois o Vasco será protagonista em qualquer competição. Por sua história, não fala diferente. Obrigado a todos que ficaram comigo nesse vídeo. Saudações vascaína. E lembrando, a nossa meta é levar o nome do Vasco aos 4 cantos do mundo. E fazer o Vasco forte e campeão. Porque gigante ele sempre foi. Obrigado.